Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos descobrir qual é o futuro do Brasil perante a inversão magnética, porque de fato ela está para acontecer. Pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã, mas de fato ela está para acontecer e já se torna um fenômeno inegável à sua própria existência. Eu reuni algumas informações e a pauta do vídeo de hoje é explicar para vocês o futuro do Brasil para os próximos 400 a 500 anos, o futuro climático, o futuro magnético perante a próxima inversão magnética. O que vai acontecer com o Brasil? E para poder responder essa pergunta, eu vou estar utilizando livros antigos e também cartas e referências antigas sobre como era o Brasil no passado. Para início de estudo, nós precisamos pegar aqui o mapa de Urbano Monte. E eu vou começar a reduzir aqui a minha imagem para que fique fácil de entendimento, tá? Eu vou pegar aqui a imagem, vou colocar ela um pouco mais centralizada, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui de um jeito que fique mais fácil de vocês verem. Olha só, essa aqui, tá, é um mapa do Brasil de 1587. Esse aqui é o mapa do Brasil de 1587. Se você pegar como referência, e eu já fiz essa referência, e pegar o mapa do Brasil, por exemplo, vou pegar a minha imagem aqui, vou subir ela. Se você pegar como referência a imagem do Brasil antigamente e a imagem hoje em dia, você vai perceber que não houve muitas mudanças. A imagem à esquerda trata-se do mapa de Urbano Monte, quando o Brasil era a terra do novo mundo. Brasil, Estados Unidos, as Américas ainda, né, abre aspas, não tinham sido descobertas, fecha aspas, e eram consideradas como novos mundos. E aí nós temos a referência em menção ao mapa de Urbano Monte. E na direita nós temos o último mapa que faz menção e referência ao Brasil, mas considerando o planeta Terra estacionário e plano. Então é o último mapa. Após esse mapa, a gente passa a fazer menção e referência àquela bola supersônica da NASA. E aí o mapa ele muda a projeção cartográfica nessa bola giratória supersônica. Ela muda muito a concentração. O Brasil fica menor, Estados Unidos e Canadá ficam imensos, Rússia ocupa metade do planeta, sendo que na verdade as proporções são diferentes. Então eu quis utilizar tanto o mapa, esse último mapa, New Standard Map of the World, que é o último mapa considerado, e o mapa de Urbano Monte. Entre os dois mapas, nós temos aqui 305 anos de diferença. E se você considerar que na época de Urbano Monte não se tinha tanto amparo tecnológico como existe hoje em dia, praticamente os mapas são exatamente iguais, com poucas as suas referências. E aí, para poder concluir essa história, porque o problema não é o Brasil, mas sim o que vai acontecer com o Brasil, nós temos aqui um livro que se encontra hoje no Senado brasileiro, chamado História de Colonização dos Portugueses no Brasil. E nesse mapa, ele também demonstra que não houve grandes mudanças no Brasil, tá? Não houve grandes mudanças, mas eu acredito numa coisa muito importante que é preciso ser falada aqui. No mapa do Senado, se você olhar aqui na parte inferior, nós temos uma terra incógnita. Uma terra incógnita é uma terra cujo, dentro do livro do Senado, não tem referências, mas fica na base do Brasil. Fica na base do Brasil.
Então você vê o que? Esse livro, ele faz menção e referência a essa imagem, se não me falha a memória, eu vou até aplicar um zoom aqui. Essa é uma imagem de 1563, um pouquinho antes do mapa de Urbano Monte, e você tem essa terra aqui que está diferente do Brasil. Isso aqui não faz parte do Brasil, tá, pessoal? E aí nós temos uma pequena menção e referência aí no um dos livros que está presente no Senado brasileiro, História de Colonização dos Portugueses no Brasil. Quando a gente pega o mapa de Urbano Monte, a gente vê, eu vou voltar aqui agora a imagem, a gente vê o seguinte, a gente vê essa mesma terra, eu vou aplicar um zoom aqui, a gente vê essa mesma terra aqui para baixo, ó, com as mesmas cavidades, ó, aquela perfuração, aquela entrada, ok, que existe no Brasil, e a gente chega nessa ponta aqui, ó, Terra del Fuego, que hoje se encontra em alguns países, como a Argentina, tá? Mas olha só, inclusive regiões de gigantes aí, lá para o Rio Grande do Sul, tá? Regiões de gigantes, de ciclopes, algo que foi extinto no passado. E aí nós temos Terra del Fuego, tá? Inclusive Terra del Fuego, segundo alguns livros apócrifos, faz menção aonde Noé construiu a sua arca. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque na primeira, não na primeira, mas há 400 anos atrás, há mais ou menos, você coloca 305 anos, mais 50 anos aí até 2023, pega mapas mais antigos, vamos colocar uma faixa de uns 400 anos. Você pega 400 anos atrás, você tinha o dobro de continentes. O dobro, basicamente o dobro de continentes. 400 anos depois, esses continentes foram resfriados. Eles foram resfriados a ponto que não se existe mais vida nesses locais, a não ser gelo. A não ser gelo. Então, por exemplo, se a gente pegar o mapa que eu tinha falado aqui, ó, New Standard Map, vou colocar ele aqui agora, New Standard Map, fica mais fácil de mostrar aqui para vocês, foi um dos últimos mapas quando se fazia menção e referência ao que era o mundo. Praticamente tudo, deixa eu ver se tem uma imagem com, aqui ó, essa imagem aqui é boa, eu vou carregá-la para vocês, deixa eu só pegar aqui, vamos aplicar um zoom, tá? Deixa eu colocar aqui. Você pode perceber que tudo virou gelo, pessoal. Olha só, toda a borda do planeta virou gelo. E todos aqueles grandes continentes, eu vou voltar aqui a imagem para vocês terem uma noção melhorada da coisa aqui, ó. Olha só, todos esses grandes continentes foram erradicados, ó. Então, e nós temos isso aqui há 400 anos atrás, e nós temos, deixa eu pegar isso aqui 400 anos depois. Qual menção e referência que nós temos que entender aqui? Qual que é a lição que a gente tem que entender aqui? Primeira coisa que eu acho que é o mais importante. O Brasil, ele permaneceu intacto na inversão magnética. Ele não perdeu terra, ele não sofreu grandes depreciações, regiões não foram inundadas, como muitas pessoas pensam. O Brasil permaneceu intacto. Então a América do Sul, ela permaneceu intacto na inversão magnética. Se você considerar, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá e o México, e você olhar com menção e referência, por exemplo, aqui no mapa de Urbano Monte, você vê que o centro foi muito afetado. O centro foi muito afetado. O que menos foi afetado aqui foi a África e o Brasil, mas o centro em si, Europa, toda aquela grande região, foi severamente afetada. Só você ver o mapa aí. Não estou dizendo que é uma regra da vida e que isso vai se perpetuar, não. Mas eu quero te mostrar que o dobro de continentes e mais isso aqui. E faz até um pouco de sentido, porque o plasma ele vai abrir um buraco no domo celeste e vai fazer com que as águas primordiais que estão acima do firmamento caiam
com grande força e pressão no centro da Terra, e do centro da Terra para frente vai se inundar. Então, por exemplo, regiões que são planícies, elas correm riscos severos de serem alagadas. Não só de serem alagadas, como também o fenômeno da liquefação, onde você tem uma alta concentração de água, uma certa vibração e as coisas começam a descer abaixo da terra, tá? Como se fosse areia movediça. Então a gente pega os mapas como referência antigos e nós percebemos que o Brasil se mantém intacto. Não estou dizendo que o Brasil vai superar a inversão magnética e que nós vamos debruçar e... Não, não é isso. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando nós analisamos a vontade de Deus, nós pegamos o livro, tanto o livro de Enoque quanto os livros apócrifos e até mesmo Apocalipse, e foi-se medido a Nova Jerusalém. Foi-se medido com uma vara de ouro. E quando se mediu a altura da cidade, era a mesma altura dos anjos, cujos anjos têm a altura de 60 metros de altura. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados em imagem e semelhança do Altíssimo, e eles foram criados também exatamente como se é criado os anjos, com a mesma estatura. Então, qual que é o meu entender sobre a coisa? E aqui eu vou aumentar um pouco a imagem para ficar fácil de você poder entender. Qual que é o meu entender sobre a coisa? A Terra ela está diminuindo de tamanho e de potência. A Terra ela está diminuindo de tamanho. Cada vez mais a Terra diminui de tamanho e a força eletromotriz da vida, você pode chamar de sol negro, você pode chamar de plasma, você pode chamar de energia, da grande matriz energética que compõe o centro da Terra, ela está enfraquecendo. Então, o Sol, que era muito maior do que agora, ele está ficando pequeno. E não só isso, como as regiões, os continentes, que há 400 anos atrás tinham o dobro de continentes, hoje nós só temos metade. E aí entra uma coisa que eu já cansei de falar aqui, e as pessoas não dão valor, ó. Portas gigantes na Europa, tá? Por que existem portas gigantes na Europa? Porque antigamente, eu vou pegar aqui uma imagem um pouco mais antiga, só para vocês poderem entender aqui, ó. Olha só, deixa eu pegar uma imagem que mostra exatamente a altura de uma porta. Olha só, eu vou reduzir meu tamanho. Olha o tamanho dessa porta. E eu vou falar para vocês, estando na Europa, a gente consegue ver nitidamente essas portas gigantes. São portas que muitas vezes têm 6 a 8 metros de altura. E você se pergunta, e com o cadeado para trancar essas portas a 4 metros de altura. Você olha para o lugar e fala assim, meu, você tem que subir uma escada bem alta, praticamente um andar para cima, para você trancar a porta. Aí você tem que se perguntar, mas para que alguém... Né? E não é só a porta, o vão de entrada. Muitas vezes esses prédios antigos, eles são extremamente altos. Então dentro dos prédios, a altura dos prédios está acima de 12 metros, muito acima de 4 metros, pessoal. E outra coisa, se tiver um gigante de 6 metros de altura, 8 metros de altura, ele consegue andar dentro desses prédios tranquilamente, sem bater a cabeça. Os vãos são extremamente largos, então esses prédios eles foram pensados para pessoas de uma grande estatura. A pergunta que fica, o elo perdido é, o que aconteceu para que a humanidade reduzisse de tamanho? O que aconteceu para que a gente perdesse o nosso tamanho? E aí entra histórias e livros antigos que nos demonstram exatamente o que aconteceu com o Brasil e com o mundo, tá? Olha só, esse aqui é um dos livros, se chama Segredos e Revelações do Brasil, Segredos e Revelações da História do Brasil. É um livro que hoje no Brasil praticamente é proibido, não se vende mais, eles não permitem vender. Mas nesse livro, eu não posso nem falar o nome do autor, ele fala sobre os monstros
que se existiam, por exemplo, tanto no Brasil quanto em outros lugares. Só que aí o autor, que eu não posso nem pronunciar o nome, que hoje em dia é até proibido, o autor ele fala que esses monstros vieram após o dilúvio num processo de hibridização, onde estavam modificando o material genético. E isso nós estamos falando de um livro que tem 100 anos. Um livro que foi escrito há 100 anos atrás, um livro que foi escrito naquelas máquinas de escrever, não num computador, onde o cara não podia pesquisar as coisas, não tinha internet. E já era sabido por todos os povos antigos sobre os monstros que existiam no passado, os gigantes e tudo mais que você pode imaginar. Então já era sabido que ocorria um processo de hibridização humana. E de alguma forma, a qual nós desconhecemos, eles pegavam o DNA de uns seres humanos, combinavam com de alguns animais ou de algumas outras coisas, e lentamente iam reduzindo o tamanho do ser humano e deixando o ser humano mais animalesco. Mais animalesco. Eu não quero nem me aprofundar nesse tema, porque eu sei que dá problema. Então, praticamente, eles foram modificando o DNA dos seres humanos. Hoje, a estatura de um ser humano normal, mediana, no mundo, é 1,70 m. 1,78 m, 1,80 m. Essa é a estatura mediana de um ser humano. Mas, quando comparado à imagem e semelhança do Altíssimo, que Deus criou, é 60 metros de altura. Então, o corpo humano ele vem sofrendo, ele vem perdendo informações importantes no seu genoma, no seu DNA. O corpo humano vem se deteriorando, vem enfraquecendo, a expectativa de vida vai reduzindo, as nossas qualidades e atributos nós vamos perdendo. Tudo isso porque pessoas de poder entram em seitas secretas, vendem a própria alma para o diabo e se tornando submisso ao diabo, implementa toda essa terapia imaterial, genético, obrigatoriamente nas pessoas para reduzir o tamanho das pessoas. Então, não é você que tomou a coisa que vai ficar menor, mas os seus filhos, quando eles nascerem, eles já terão uma modificação de um DNA. Eles já não terão mais a estatura que você tem. Por exemplo, o meu bisavô tinha 2,10 m. O meu bisavô. Eu tenho 1,90 m, 1,88 m. Meu bisavô tinha 2,10 m. Meu avô tinha 1,97 m, 1,95 m. Meu pai ele já tem tinha 1,80 m por aí. Eu também tenho 1,78 m, 1,80 m. E qual garantia? Vai só reduzindo o tamanho, geração após geração. E por que eles estão reduzindo o tamanho? Por que as trevas estão reduzindo o tamanho? Porque simplesmente o planeta está perdendo a sua força eletromotriz. O que se é chamado de Sol Negro, o que se é chamado de força que compõe o planeta Terra, essa força ela está enfraquecendo. Então, cada vez mais, o âmbito da visão está reduzindo. Por isso é chamado de Cronos, relógio de Deus. Por quê? Porque o tempo vai se fechando. E tudo aquilo que está fora do Sol, tudo aquilo que o Sol não encosta, não emana energia, fica extremamente gelado. Então acaba acontecendo o quê? Que regiões inteiras elas congelam, não só congelam, como também não tem energia solar, então as plantas não conseguem produzir nada. Tudo fica num gelo abaixo de zero. E aí a tendência é que tudo aquilo que fica fora do Sol perca a vida. Então, praticamente, o que nós temos que considerar aqui, caso numa especulação, lembrando que não é verdade absoluta, tá? O que nós estamos falando aqui é de uma verdade relativa, que pode refletir na verdade ou não, é uma especulação, mas o que nós temos que considerar aqui é que, com o passar do tempo, a região vai reduzindo. E por que vai reduzindo? Porque haverá o grande dia do julgamento de Deus. Deus ele permitiu que muitas coisas acontecessem
a fim de que aqueles que nele crê possam, ainda que não sejam filhos deles, porque os seres humanos não são filhos de Deus, nós somos filhos do diabo, de Lúcifer. O corpo que nós estamos usando é um corpo pecaminoso. O corpo humano, a base do corpo humano é carbono. Carbono tem 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. Então, praticamente é 666. A estrutura molecular do carbono é uma pirâmide. O corpo humano não foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas sim como Lúcifer enxerga a humanidade. Desde o momento que Eva coabitou, que ela se juntou a Lúcifer, né, do fruto proibido, nós temos esse material genético pecaminoso dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo fala que aqueles que forem eleitos terão um novo corpo, porque esse corpo não condiz com a vontade de Deus. Então, praticamente, pessoal, o que acontece é que eles estão reduzindo o tamanho do corpo. É se esperado para os próximos 300 a 400 anos que o ser humano tenha por volta aí dos seus 40 a 50 centímetros de altura. Por quê? Porque a estatura humana, do jeito que ela está, ela não vai conseguir, bilhões de pessoas não vão conseguir sobreviver a essa redução de terra. E aí faz o quê? Faz todo aquele processo com o corpo humano, deixam pessoas pequenas, reduzem o máximo a população do planeta inteiro e praticamente começa-se uma nova vida. E aí nós tínhamos sangue dourado, sangue de ouro, passamos a ter sangue platinado, que era o sangue de metais preciosos e prata, passamos a ter o último sangue da realeza de Tartária, o sangue azul, que era o sangue de cobre, passamos a ter o sangue vermelho, que é tudo fator decaimento, que é o sangue do ferro, e a última geração, que nós não somos a última geração, pessoal. O julgamento de Deus não é agora, não é para a nossa geração agora. Nós estaremos junto ao Messias, mas nós não somos a última geração. Ainda vai ter uns 400, 500 anos no mínimo para frente, no mínimo. Então, praticamente, essa próxima geração vai ter um sangue que não é mais ferro, provavelmente algum tipo de alumínio, algum tipo de metal pior do que o ferro, no limiar da criação humana. Ou seja, a próxima geração que vai existir, ela será profundamente dependente da robótica, da inteligência artificial e de qualquer outra coisa. A próxima geração, ela não será capaz de decidir nem mesmo se quer viver ou não. Nós, por exemplo, seres humanos, apesar das enormes dificuldades da vida, a gente consegue morar no mato, a gente consegue nos estruturarmos. Agora, a próxima geração será profundamente dependente do diabo. Por isso que eles vão clamar o diabo e todo aquele que não quiser. Então, assim, nós estamos caminhando para esse ponto. Qual que é o meu entender? Baseado aí nessa referência. Qual que é o meu entender para a questão aí do Brasil? Vamos pegar o mapa para você poder entender e vamos falar um pouco do Brasil, tá? Vamos falar um pouco do Brasil aqui. Vou colocar aqui você pode ver a parte do gelo, tá? Vamos pegar um pouco aqui só para você poder entender. O que eu acredito? Eu acredito que as regiões do sul do Brasil, em algum momento vão deixar de existir. Eu acredito que o Brasil vai se tornar o novo Canadá. O que é o Canadá? Canadá é um país extremamente frio, onde já foi se registrado temperaturas de menos 45 graus, menos. Ou seja, você pega um copo d'água, coloca em cima da mesa, de um lugar fora de casa, conta 10 segundos, a água congelou. Se você ficar sem roupa na rua, em apenas 5 minutos você perde a sua vida. Então, quem já assistiu o Expresso Polar entende um pouco do que é o frio no Canadá. Que consegue superar o frio do próprio Estados Unidos, que já é um frio absurdo. Então, praticamente, o Brasil, a tendência do Brasil não é deixar de existir, mas sim, principalmente, se tornar extremamente frio.
extremamente frio. A tendência do Sol é ele se centralizar. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o clima esfriando, nós iremos ver nos próximos anos neve no Nordeste, começa com granizo, porque é o primeiro estágio da neve. Mas nós iremos ver nevar, você verá com seus próprios olhos, comprar você que mora no Nordeste, você vai ter que comprar casaco de frio, você vai ter que se adaptar ao frio extremo no Nordeste, porque o Brasil vai se tornar extremamente gelado. Extremamente gelado. O que se é esperado no âmbito de sobrevivência é que boa parte do Brasil se torne inóspito à vida. Ou você planta batata no verão e você vive de batata, ou você praticamente faz uma migração. Só que aí entra uma coisa que eu falei no começo do vídeo. Porque o Brasil, o Brasil e a África são os únicos dois continentes, as únicas duas regiões, a América do Sul e a África, que sobreviveram à última inversão magnética sem perder terra. Ou seja, o Brasil e a África sobreviveram às últimas inversões magnéticas sem perder terra. Ou seja, outra coisa importantíssima, a história final da humanidade ela estará no Brasil. O Brasil é a terra prometida a Abraão, a terra que emana leite e mel, a terra dos hebreus. Onde tudo começou é onde tudo vai terminar. Tá bom? Noé, a arca de Noé foi feita abaixo do Brasil e destinada ao Monte Ararat, mas foi feita abaixo do Brasil. Então, por exemplo, vou mostrar aqui uma coisa para vocês poderem entender. Vamos pegar aqui o mapa de Urbano Monte, só para vocês poderem entender, tá? Esse aqui é o Brasil, ok? Aqui, se eu não me falha a memória, é o rei Filipe. Aqui é os reis antigos do período renascentista. Aqui, pessoal, deixa eu ver se a imagem está aparecendo para vocês. Ó, os reis antigos do período renascentista. Aqui nós temos o povo de Atlantes entregando objetos aos homens, corrompendo. Inclusive, os Atlânticos eles são híbridos. Inclusive, muito das igrejas católicas elas adoram esses homens peixe, elas consideram os homens peixe como se fossem deuses, né? E você vê o povo se corrompendo com o povo de Atlantis. Está bem explícito aqui, ó. Inclusive, a Atlantis está acima do Nordeste. Não só no mapa de Urbano Monte faz menção e referência que a Atlantis está acima do Nordeste, como inúmeros outros mapas e estudos de pesquisadores brasileiros de 1918, 1897, todos eles falam que Atlantis está acima aqui do Nordeste, fica nessa região aqui, tá? Pois bem, o que é importante eu falar aqui para vocês? O que é esse brasão e por que tudo vai se terminar aqui? Aqui, pessoal, olha só, aqui está bem escrito Christos. Aqui é onde é o portal dos anjos de Deus. Aqui é por onde entra na abóbora celeste os anjos amando de Deus. É aqui que fica o famoso Sol Negro. O Sol Negro está nessa região aqui. Então, se o Sol Negro está nessa região aqui, olha como é que está perto aqui do Brasil. Olha só como é que está perto aqui do Brasil. Então, o que acontece? Essa região é o desfecho final vai ser essa região aqui, ó. Vai ser essa região aqui. Eu acredito que será essa pequena parte aqui que vai estar presente. Por que você fala isso? Primeiro, que esse mapa não está centralizado. O centro desse mapa não é onde está o Sol Negro, pessoal. Não coloca na sua cabeça que o Sol Negro não está onde está a estrela Polaris. Esse mapa do Urbano Monte é um mapa de 400 anos atrás. Você precisa lembrar que o mundo ele existe há mais de 60 mil anos. O Sol, na época de Adão, para ele circular a Terra, demorava mais de 40 dias. Só para o Sol contar um dia nosso é questão de horas para Adão. Então o Sol para circular a Terra, quando os seres humanos tinham 60 metros, era praticamente uns 40 dias para hoje. Então a percepção do tempo mudou.
Eu já até trouxe um estudo sobre ressonância de Schumann. Então a percepção do tempo mudou. Onde se encontra o Sol Negro, que é de um fator especulativo, eu acredito que nitidamente se encontra onde está o portal dos anjos. Assim como Enoque mesmo descreveu que o Sol atravessa portais, as coisas são feitas por portais, eu acredito que está nessa região aqui. Onde em específico eu não faço a menor ideia, mas eu acredito que está nessa região. Inclusive nós temos aqui até mesmo uma saída, tá? Para essa que faz menção e referência à saída aí do domo, tá? Inclusive o show de Truman fala exatamente sobre isso, você encontrar a saída desse contexto aí de criação divina, tá? Então eu penso que aqui é a região do Sol Negro, onde praticamente tem uma força eletromotriz, e como o Brasil ele sobreviveu há tanto tempo, deixa eu voltar a imagem aqui para você poder ver, eu vou centralizar. Como o Brasil ele sobreviveu há tanto tempo, há tantas inversões, nós já colocamos aqui duas, e o Brasil está do mesmo jeito, os continentes eles deixaram de existir. Qual que é o meu pensamento? Qual que é o meu pensamento? Pode ser, eu não tenho bola de cristal para te dizer o que vai sobreviver na próxima inversão. Mas a julgar pela história dos povos primitivos, a julgar pela história dos povos primitivos, as tribos de matriz africanas são tribos milenares. As tribos da América do Norte, como os Cherokees, os Navarros, são tribos milenares. As tribos indígenas brasileiras, Guarani, Tupinambás, Guarujás, são tribos milenares. Então, praticamente todos eles sobreviveram a esses eventos. Qual é a questão e qual é o X da coisa? Sabendo que a energia está se reduzindo e que o Brasil está se permanecendo intacto, o que eu penso, na minha visão, é que o Brasil vai sobreviver a esses grandes eventos. Até porque a terra que foi prometida a Abraão, acredito que Deus manterá a sua palavra sobre essa terra, apesar que o mal do Brasil é o povo, o mal do Brasil é o homem, né? Mas eu acredito que vai se manter e basicamente o Brasil vai se tornar uma das poucas terras de sobrevivência. Agora, olha que fato curioso, olha só, Estados Unidos compra terras no Brasil secretamente. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Autorização para comprar terra, para evitar expansão. Entendeu? Compra de terras agrícolas no Brasil. Tá, o que acontece é o seguinte, pessoal. Deixa eu ver se vai aparecer a reportagem aqui. Compram terras no Brasil. Vamos tirar secretamente. Hoje em dia as informações elas estão praticamente aí. Deixa eu ver. Olha só. Isso aqui é uma das notícias, tá? Mas o tempo todo, pessoal, você vê. Deixa eu pegar aqui. O tempo todo, ó. Estados Unidos compra terra no Brasil. Olha só. Através de uma instituição filantrópica, de uma universidade, eles compram terra no Brasil, tá? Não só os Estados Unidos, a China também. Se você não sabe, a China ela já conseguiu comprar quase que 20% do território brasileiro. A China. Por exemplo, todas essas grandes mineradoras que existem hoje em dia foram compradas pela China. Terras brasileiras de agrícola, a grande maioria dos produtores imensos de produção de alimento são chineses. Então nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que o Brasil, como dizia o Dr. Enéas, o Brasil está sendo explorado e vendido para fora. Existe um interesse em manter o Brasil na extrema pobreza. Existe um interesse em manter o Brasil, o povo brasileiro, miserável. Para quê? Para que o povo brasileiro não cresça, para que a nação brasileira sempre fique debilitada, para que quando estiver próximo desses eventos, por exemplo, vulcão Yellowstone entrando em erupção, tudo acontecendo, eles vão poder migrar com seus povos em caravanas, em navios, em aviões para cá em massa. Então compram-se terra, tomam conta dessa terra, fazem todas as articulações possíveis e praticamente eles ficam resguardando a terra. Então, os chineses já sabem que o Brasil vai sobreviver, os americanos sabem que o Brasil vai sobreviver
Então todo mundo comprando terra brasileira. Todo mundo comprando terra brasileira. Não é à toa que os caras têm um interesse. Por exemplo, por que você acha que o Elon Musk tem um interesse em fornecer fornecer internet para o Nordeste, em fornecer internet, por exemplo, ao Amazonas? Porque ele sabe das regiões que vão sobreviver. E é bom, todo mundo está de olho na cereja do bolo, que é o Brasil. Então, praticamente, está todo mundo de olho. E aí, quanto pior for o presidente, quanto mais desgraçado for o governo, melhor fica para eles comprarem a terra, mandarem e desmandarem no país. Então, o tempo todo, você vai ver isso daí, tá? Deixa eu pegar aqui a imagem para você poder ver. Então nós temos aqui, deixa eu pegar outra imagem aqui, ó. Nós temos aqui o Sol Negro e aí é se especulado que o Brasil vá sobreviver aí à região. E quais regiões do Brasil elas serão mais favoráveis à sobrevivência? Por incrível que pareça, por incrível que pareça, por incrível que pareça, o Nordeste é a região mais preparada para sobreviver à inversão magnética. Por incrível que pareça. É inacreditável. Se eu contasse, ninguém acreditava, cara. Mas infelizmente eu tenho que ser honesto com vocês. Não estou aqui para mentir, nem para inverter, distorcer a verdade. O Nordeste é a região mais bem preparada para a sobrevivência do que há de vir no mundo inteiro. No mundo inteiro. E existe uma força sobre-humana para manter o povo nordestino miserável e fazer com que o povo nordestino saia até mesmo da sua própria terra. Vamos tirar a água do nordestino, vamos tirar tudo que ele tem. Pula para São Paulo, sai daí, sai dessa terra, deixa a terra parada. Na minha visão é isso, porque sem brincadeira, se eu fosse falar mentira, eu não gravava vídeo. A região mais bem favorável à sobrevivência na próxima inversão é o Nordeste. Agora, não é só o Nordeste que vai sobreviver, pessoal. Como você pode ver nas antigas, na antiga inversão magnética, o Brasil continuou de pé. O que vai acontecer é que vai esfriar. Vai esfriar. Então, por exemplo, você está no Rio Grande do Sul, por exemplo. Você está no Rio Grande do Sul. O que vai acontecer? Vai ser igual ao Alasca. Você já viu como é que é o Alasca? Você vai ter um período de inverno e um período de verão. Na hora de plantar árvore, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que plantar no vaso, você vai ter que plantar árvore frutífera num ambiente controlado e você vai ter que usar aquelas lâmpadas incandescentes para simular o sol. Então você vai ter que ter na hora de plantar, você vai ter que ter um cuidado muito acima dos cuidados que você tem. Hoje em dia você cava um buraco na terra, planta a sementinha, deixa ela vingar e que se dane. Né? E planta no período de chuva, nem precisa molhar. Só que agora, com esse parâmetro, o que vai acontecer é que vai ser um frio extremo. E você vai ter que se cuidar com isso. Então o Brasil vai passar por esses perrengues. O Brasil vai passar por esses perrengues. Regiões do sul do Brasil vão sofrer mais. Mas não vão deixar de existir. Tá entendendo? Não vai deixar de existir. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, nada disso vai deixar de existir. Vai continuar existindo. Só que vai ser frio pra cacete, cara. Vai ser aquele tipo de frio que você vai ter que tirar neve para você pegar o seu carro e poder ir trabalhar. Vai ser aquele tipo de frio que você vai receber um alerta e você não vai poder sair de casa. Vai ser basicamente nesse nível de frio. Já o Nordeste vai ter frio, mas vai ser menos gradativo do que isso. Tá? Agora, tudo que eu estou dizendo para vocês é de forma especulativa. Eu estou analisando apenas os mapas antigos. Né? Estou analisando os mapas. Eu não estou analisando nenhum livro. Tirando os livros que foram analisados aqui, eu não estou analisando nenhum registro histórico para eu poder passar para vocês. Então, ponto positivo para o final desse vídeo de hoje. O Brasil sobrevive à inversão magnética. Tá? Eu acredito nisso. É a terra que emana leite e mel. Outro ponto positivo, tá? Para você aí. O desfecho final da Terra será no Brasil. Na minha concepção, não será na Europa, será no Brasil. Tá? Onde tudo começa, onde tudo termina. O Sol Negro, que é a força eletromotriz
que alimenta o Sol, que alimenta a energia, não está no centro da Terra. O Monte Meru, o campo magnético, não tem a ver com a energia do Sol Negro. Tá? A energia do Sol Negro está próxima do Brasil. Então, no meu entender, a coisa finaliza no próximo entre o Brasil e a África. Como sempre foi, meu irmão. A África foi o berço do mundo, foi o berço da civilização, foi basicamente onde Adão e Eva saíram ali, e praticamente a terra que foi prometida a Abraão é o Brasil. Então eu penso mais ou menos dessa maneira. O Oriente Médio vai ter também uma referência, mas eu penso mais ou menos dessa maneira. Agora, nada impede do meu pensamento também, né, de forma relativa, estar errado. Só que aí eu só digo para vocês uma coisa, pelo menos nisso eu tenho razão. O Brasil passou uma inversão magnética, foi muito fodida essa inversão magnética, ela basicamente destruiu metade dos continentes e o Brasil permaneceu de pé e não perdeu território. Não perdeu território. O Brasil continuou exatamente do mesmo jeito. Se você pegar os índios brasileiros, eu já trouxe até documentários de índios brasileiros, todos eles falam que assim, é um evento absurdo, que poucas pessoas sobrevivem, mas os índios falam que isso acontece periodicamente no Brasil e que eles estavam preparados para esses eventos. Então você tem índios brasileiros milenares que sobreviveram a isso, histórias milenares. Nós temos mapas antigos demonstrando que o Brasil sobrevive a isso aí. Nós temos o Sol Negro próximo do Brasil. Então tudo encaminha para a sobrevivência do Brasil. Tá? Ainda que, sendo bem honesto para você, eu acredito que a inversão magnética talvez não seja agora. Tá? Eu acredito que a inversão magnética possa demorar pelo menos uns 100 anos, pessoal. Por que eu falo isso para vocês? Porque a inversão magnética ela tende a ocorrer no ápice do declínio da humanidade. E a humanidade não decaiu ainda. Não decaiu ainda. A humanidade tem muito a piorar. Tem muito a piorar. Gerações inteiras têm ainda para nascer. Então, na minha visão, o clima vai ficar cada vez mais severo. Cada vez mais severo. Mas ainda não é o fim. Ao meu entender. Já tem pesquisadores falando que a humanidade ela vai entrar em colapso mesmo em 2070, em 2090, em 2110, 105. A galera está pensando mais para frente mesmo. Que assim, é onde a coisa vai se encerrar de vez. Bom, esse é o meu pensamento, a minha estrutura. A análise que se é feita, tá? É óbvio que a região do Brasil, tanto Santa Catarina quanto Paraná, Rio Grande do Sul, são regiões maravilhosas, que são inclusive regiões favoráveis à vida humana, né, com menos criminalidade do que o Nordeste. É um lugar perigoso, né, precisamente perigoso. Mas assim, cada lugar tem as suas vantagens e desvantagens, mas fato é, nos últimos 400 anos que foi analisado, mesmo após a inversão, o Brasil ficou de pé. Tá? Isso é um fato inegável. Não tem ninguém que possa desmentir isso, porque isso já é computado em livros antigos, em histórias antigas, inclusive no Senado brasileiro tem mapas antigos aí de 400 anos atrás que está exatamente a mesma coisa. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.